Pai do Senhor, meus queridos, varão, meus irmãos, rapidinho, eu vou postar, segue aí agora, um vídeo do que Deus falou comigo durante a madrugada de oração, esse dia 4/10. Eu tô fazendo essa entradinha aqui rapidinho antes, para pedir você, é um vídeo de 40 minutos, mas tenha paciência e ouça até o final. Eu creio que é importante você ouvir o que está relatado nesse vídeo aí, do começo até o final, tá bom? Se não der para ver de uma vez, veja um pouco hoje, um pouco amanhã, mas vai vendo aos poucos, até você ver todo o conteúdo. Amém? Deus abençoe. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano. Não me lembro da última vez que fiz uma transmissão ao vivo, né, pelo Facebook, não me lembro. Porém, tenho me sentido incomodado por Deus para fazer isso que estou passando a fazer a partir de agora. Vou até botar para gravar a tela do telefone aqui, que é também para eu aproveitar esse vídeo para depois postar ele também lá no meu canal de YouTube. Então, só repetindo para essa fala inicial ficar também já gravada aqui no vídeo, que vou postar lá no YouTube. Meu nome é Evangelista Adriano, para quem não conhece, né? Sou membro atualmente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Taguatinga, né? Só para familiarizar os que não me conhecem, mas congreguei durante 15 anos, aonde teve início o meu ministério na Igreja de Cristo, Ministério Restauração, lá no Jardim do Ingá, pela pessoa do pastor Severino Ferreira. Foi um tempo de aprendizado que valeu para toda a minha, está valendo para toda a minha vida, e foi muito bom. Mas entendo que foi um tempo que Deus me deu de treinamento, e onde todo o meu caráter foi transformado naquele local, e onde foi construído o meu caráter ministerial ali também. Deus me honrou de uma forma extrema e abençoada naquele lugar. Porém, chegou o tempo de eu sair, e por onde a gente tem colocado as plantas dos nossos pés, Deus tem nos honrado da mesma forma. E hoje eu venho até os irmãos por intermédio do Facebook, como disse, também por intermédio do YouTube, e por onde eu consegui enviar esse vídeo, para fazer um chamamento. Eu sei que as minhas redes, pelo o Facebook aqui, meu, da minha esposa, né, o canal meu lá do YouTube, onde eu costumo postar vídeos falando sobre a EBD, não são um canal com tanta expressividade, mas eu creio que se cada um dos que vão ouvir, ver e ouvir este vídeo, dos que verão, pois postarei também no Facebook, e passando esse vídeo para outros que você conhece, já a partir de hoje,
que o meu objetivo aqui, meu querido, não é criar ou ganhar views, visualização, like, essas coisas, não. Não tenho esse objetivo, e quando eu abri um canal no YouTube também, o meu objetivo não era ganhar dinheiro com o YouTube nem isso, simplesmente dentro da possibilidade que estou tendo no momento de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus, usar esse espaço para isso. Porque devido ao trabalho que eu tenho desenvolvido nesses últimos dias para o sustento da minha casa, eu não tenho conseguido exercer o meu ministério como eu exerci um tempo atrás. Mas como um evangelista, como um servo de Deus, eu preciso de me mobilizar de alguma forma para não estar parado no reino, mas estar produzindo de alguma forma. E como eu tenho conhecimento do chamado de Deus para minha vida, então eu vou usando aqui as redes através de vídeos falando da EBD, um vídeo ou outro que Deus nos inspira a fazer, comentários, fotos e outras coisas que o nome de Deus venha sendo glorificado e a gente venha exercendo de alguma forma o nosso papel como evangelista, exercendo o nosso ministério. Bem, eu venho hoje aqui fazer um chamamento aos irmãos. Alguns teve acesso aí a alguns vídeos que foram postados já nesse começo de semana, nessa segunda, de algumas situações extremamente preocupantes, mas que ao mesmo tempo nos mostra que a batalha que estamos vivendo, ela não é uma batalha de ordem física, mas espiritual. E desde então Deus começou a me incomodar. E ao me levantar, eu tive um sonho esta noite muito interessante. Eu dominava, assim, dentro dos meus poderes, da minha capacidade, animais, como leão, tigre, leopardo, mas eu dominava eles como um dominador de animal, como você vê em um circo, por exemplo. Tinha um respeito deles, mas não tinha um domínio realmente sobre aqueles animais. Até que um espírito veio até mim, agora eu não consigo lembrar e nem discernir a face daquele espírito, de que animal que era, e ele me marcava na minha orelha direita, e a partir daquele momento, aqueles animais, eles começavam a olhar para mim e a ter uma atitude a meu respeito diferenciada. Eles me viam realmente como alguém que recebeu daquele espírito aquela autoridade para os dominar. E eu acordei com isso na cabeça e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu acredito que essa semana, hoje, vai aparecer muitos vídeos pelas redes de pessoas que Deus começou a incomodar para que a gente se posicione, ainda que seja com a pouca influência que nós tenhamos. Terá outras ações que eu vou fazer nas redes desses grandes influenciadores, como Silas Malafaia e outros, que eu vou tentar chegar até eles pelas redes, para que eles, se é que Deus já não falou com eles também, para tal ação, e a gente não vai ver nos próximos horas aí vídeos chamando a nação para tal ação. Que ação é essa, evangelista Adriano? A Bíblia diz que se o povo de Deus se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, esse povo com essas atitudes consegue chamar a atenção de Deus e trazer Deus a seu favor. Que aí a Bíblia vai dizer que Deus vai perdoar os pecados, deixar essa pessoa dentro do padrão espiritual da salvação, de uma intimidade com Deus, da sua intimidade com Deus, e vai sarar a sua terra. Prosperidade. E eu creio, como um evangelista, como alguém que vive nesta terra,
mas sendo sabedor de que a qualquer momento Jesus volta e nós estaremos com Ele no reino, na eternidade. Nós temos que entender que nós estamos vivendo com os pés nesta terra, mas com a nossa vida no reino de Deus. Nós não temos que deixar para praticar o reino de Deus no reino de Deus. Não. Nós temos que praticar o reino de Deus aqui. Viver a eternidade com Deus, assim que todo o plano de Deus for cumprido para esta terra. Então Deus me desperta a fazer um chamamento, ainda dentro da pouca influência que eu tenho, para as pessoas se colocarem de joelho durante essa semana, durante este mês. Irmãos, o que está em jogo não é coisa pequena. Pai do Senhor, irmão Rodinei, Deus abençoe a sua vida. Tem acompanhado os vídeos do irmão aí também pelo Facebook de vez em quando. Vamos entrar nessa campanha, meu querido. Mande, compartilhe esse vídeo aí para todos quanto o irmão puder. Precisamos agora de usar a nossa autoridade espiritual mais do que nunca. Também, saudade do irmão, da irmã Cleia, do abençoadinho aí, mas vamos lá, continuando aqui. Nós precisamos, queridos, daqui até o dia 30 de outubro, entrar em uma campanha de jejum e oração. Eu creio que alguns dos que, assim como o irmão Rodinei está vendo nesse momento esse vídeo, ou dos que vão ver ainda durante o dia, e como eu disse lá no começo, vou postar também no meu canal no YouTube, que verão durante a semana, viram aí vídeo de pessoas que trabalham com magias, esculachando, falando coisas horrendas. Nós não tivemos esse conhecimento antes, e sim agora, para a gente poder, de uma vez por toda, entender que a batalha, ela é espiritual. Nós não estamos lutando no campo físico, mas no campo espiritual. Nós vamos olhar ao redor de nós vamos ver as nossas nações amigas, todas sendo dominadas por esquerdistas, e olha como elas se encontram. Só que a nação brasileira, irmão, desde quando eu me encontro dentro do Evangelho, desde quando Jesus me aceitou como servo dele, a nação brasileira, a igreja brasileira, sempre se levantou. Eu não me esqueço, sempre me relembro disso. A igreja sempre se levantou em oração, em proclamação, em marcha para Jesus, nos cultos evangelísticos na rua, nas orações na igreja, nas consagrações, nos cultos, sempre abrindo a boca e dizendo: o Brasil é de Jesus. Eu estou com 47 anos de idade, e dos meus 16 até hoje, eu sempre votei. Mas nunca procurei me preocupar, estudar, analisar, pesquisar a política como de 2018 para cá. Esse homem que se encontra a ir na política hoje, ele mesmo se declarou não ser um cristão evangélico, mas católico. Esposa é cristã evangélica. Mas este homem, irmão, ele tem honrado a Deus. Ele tem honrado os princípios da palavra de Deus. Nós nunca tivemos sentado no poder maior da nossa nação, que é a presidência,
alguém que proferisse o nome do Senhor, alguém que falasse dentro dos princípios da palavra de Deus, alguém que tivesse como jargão da sua campanha a palavra de Deus, alguém que lutasse pelos princípios da família que estão ditados na palavra de Deus. Então nós estamos vendo hoje, a partir de 2018, se cumprir, queridos, a oração que fazíamos. Quantas das vezes não ouviu o pastor Marco Feliciano dizer que um dia nós ainda teríamos na nossa nação um presidente que, em vez de falar para os seus compatriotas boa noite, diria a paz do Senhor. Não temos visto isso claramente, mas entre aspas, nós temos visto um presidente que o jargão da sua campanha é Deus, pátria e família. E eu creio que o que aconteceu nesse primeiro turno, meu amado, foi um despertamento de Deus para nós. Alguns já devem ter tido acesso também aí a um áudio da nossa primeira dama aí, da irmã Michele. Tudo isso, toda essa gama de informação, está me chamando a fazer a minha parte. E é o que eu venho fazer aqui. Estava em oração, me levantei da oração, eu pensei em fazer isso mais tarde, porque minha família está toda dormindo e eu não queria incomodar eles. Daqui a pouco meus meninos se levantam para ir trabalhar, né? Eu tô com a Sara tá em casa, ela fez uma cirurgia, né? Essa semana tá se recuperando muito bem. A minha esposa, ela é sofrida aí nos últimos dias aí uma situação aí de enfermidade também na saúde dela, mas ela tá ali dormindo, descansando, então eu não queria incomodar eles. Eu ia deixar para fazer depois, mas Deus me incomodou para fazer agora. Então eu entrei lá no meu quarto com cuidado, peguei a minha Bíblia, peguei essa ferramenta que é o celular e vim aqui para dentro do carro para me conversar com os irmãos que porventura, como tem aqui o Rudinei acompanhando, pudesse me acompanhar ao vivo, e mais tarde, durante o dia, que vão ver esta postagem aí por aqui pelo Facebook, e eu também estou gravando aqui a tela, que ao mesmo tempo vai ser postado ali também no YouTube, para que no decorrer da semana também vejam. Então, chamamento, eu, evangelista Adriano, acabei de me comprometer com Deus, que pelo menos 2 vezes nessa semana, por semana, estarei jejuando em favor desta causa. E todos os dias a gente vem orando na madrugada assim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, mas por essa causa. Opa! Espera aí que deu alguma coisa aqui. Osso. Agora como é que eu faço para voltar aqui? Ah, pronto, voltou. Como o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses, se não me engano, é Filipenses ou Efésios? Acho que é Efésios 3. Por essa causa me ponho de joelho. Então, por esta causa eu estarei me pondo de joelho. Mas também estarei conversando com pessoas. Estarei colocando esse vídeo para correr durante toda essa semana, todo esse mês. Estarei renovando ele semanalmente no meu canal lá, né? Conversando com todos, para que eu possa influenciar
o máximo de pessoa possível. E assim como o Rudinei está aqui me assistindo, aqueles que me assistirão no decorrer do dia, no decorrer da semana, aí, dentro do seu campo de influência, viu, irmão Rudinei? Dentro do seu campo de influência aí, que o irmão também possa influenciar outros. Eu tenho certeza que se eu influencio um pouco, Rodinei influencia outro pouco. Aqueles que verão durante o dia ou durante a semana consigam influenciar um pouco e o outro influenciar outro pouco. Eu tenho certeza, meu querido, que a gente vai formar uma grande gama de pessoas durante esse mês. Aqueles que ainda não estão, porque eu creio que tem muitos que já estão, mas aqueles que ainda não estão, prostrados em jejum e oração, entendendo que essa batalha, ela não é física, mas espiritual, e que a gente precisa sair do comodismo, a gente precisa sair da nossa área de conforto, arregaçar as mangas, pegar a ferramenta que está enferrujada, dar uma limpada nela e sair para a guerra, para guerrear, porque o que está em jogo não é coisa pequena, é grande. Eles estão querendo fazer conosco o mesmo que fizeram com outras, mas só que Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer nos levantar como uma nação modelo. Que a partir do momento que nós somos levantados como uma nação modelo, os que estão vivendo neste momento as ruínas de ter pessoas que são influenciadas pelo mal, dominando a sua nação, escravizando a sua nação, essas pessoas vão nos pegar como modelo e vai começar a pôr os seus joelhos no chão, vai começar a invocar o nome do Senhor, e daqui mais algum tempo nós também vamos ver a mesma transformação que Deus irá fazer nessas nações através do nosso exemplo. Se nós cruzarmos os nossos braços hoje, estaremos escravos do mal amanhã. Mas se nós arregaçarmos a manga das nossas blusas, colocar os nossos braços para batalhar hoje, amanhã estaremos diante de Deus, sendo extremamente abençoado e servindo de exemplo para outras nações. Lembre-se, a nação brasileira, ela é uma nação extremamente abençoada e ela é celeiro para as demais nações. É porque agora, meu querido, não estou lembrando de tudo aquilo que Deus foi colocando na minha mente ali enquanto eu estava orando. Mas conforme eu for lembrando, eu vou fazendo outros vídeos aqui, vou colocando para os irmãos. A nossa nação é uma nação crente, cristã. E o mal não vai prevalecer, irmãos. O mal só prevalece se nós deixarmos. O mal só prevalece se nós não agirmos. Então vamos entrar durante esse mês todinho, daqui até o dia 30, em jejum e oração. Tá pronto, tá aqui. Uma das coisas que, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus estava falando na minha mente. Se nós tomarmos essa posição, como eu creio que nós vamos tomar, irmãos, olhando estatisticamente, aqui até abençoado. Estou improvisando aqui, vou segurar aqui. A gente olhando estatisticamente, a nossa conclusão é quase que impossível se reverter a situação.
quase que impossível. Ou impossível de reverter essa situação. Mas a gente serve a quem? Ao Deus do impossível. Ao Deus criador dos céus e da terra. E Deus, Ele está nos chamando para um posicionamento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele irá fazer uma obra extremamente poderosa. E no dia 30 de outubro, querido, para o dia 31, nós vamos ver, para a glória do nome dEle, a grande lavada que Deus vai dar no poder das trevas, dos esquerdistas. E nós não vamos fazer como fizeram por aí nesse primeiro turno, zombando, falando palavras torpes. Não. Nós vamos agir como bom cristão que somos. Agradecer a Deus pela vitória e trabalhar para que a nossa nação ela se torne uma nação de norte a sul cristã. Se existe aquela perspectiva que a gente ouve muito quando se fala sobre escatologia e quando se trata da volta de Jesus, que um pouco será salvo, um pouco será deixado, nós vamos crer que a nossa nação será uma das nações que mais vai popularizar os céus na volta de Cristo. Tudo depende de nós. Se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que quando os homens buscaram a Deus e colocaram a Deus no centro, a nação foi extremamente abençoada. Se você quer um futuro abençoado para o seu filho, para as gerações futuras suas que vai vir, até que todo o plano de Deus se cumpra, porque essa questão ela é indispensável em ser comentada. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo nessa terra, mas que sobre o mundo, sobre a agenda do mundo, está prevalecendo o plano de Deus. Nada que aconteça nessa terra, querido, ao contrário do que o candidato aí que era candidato e acabou não tendo como concorrer à presidência, disse um dia aí que eu vi um vídeo dele, de que não tem esse negócio, mais ou menos isso, não me lembro bem, mas eu me lembro que a fala dele dá a entender que não tem esse negócio de plano de Deus. Não. Nada acontece nesse mundo, na agenda mundial, que não esteja tudo minimamente acontecendo conforme o plano de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle. O que muitas das vezes nós vemos nos nossos vídeos, até aqui mesmo pelo Facebook, os profetas do Facebook falando aí, é que Deus está no controle, que tudo vai dar certo, e correndo, sempre sendo levado te encaminhando a caminhos terrenos. Não. Deus está no controle, Deus tem nos abençoado, porém, as coisas acontecem na nossa vida, de boas ou de ruim, conforme as decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia. E muitas das vezes, pelo engodamento dos olhos, pela soberba da vida, pelo desejo de se alcançar o que não é no momento ainda de se alcançar, a gente coloca a mão
joga o chapéu aonde a mão não alcança. E aí passamos por problemas, por dificuldades, e aí queremos a bênção de Deus. Como Deus vai nos abençoar se nós não estamos vigiando com as nossas atitudes, com as nossas ações? Precisamos vigiar, queridos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, para que nós não venha cavar para nós mesmos problema, porque existem 3 formas da tribulação ela vir sobre a nossa vida. É quando somos atribulados por sermos perseguidos por o amor a Deus e por amor ao Evangelho. Filhinho, no mundo tereis aflição. E quando somos, por permissão de Deus, tentado pelo inimigo da nossa alma. E quando nós mesmos, com as nossas próprias mãos, por falta de sabedoria, como eu acabei de dizer, pelo engordamento dos olhos, pela soberba da vida, pelo desejo do querer, do ter, não vigiamos e atropelamos com as nossas ações. Mas em todas essas 3 situações, se nós nos humilharmos aos pés do Senhor, com certeza, Deus vai se levantar em nosso favor, vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos livrar. Isso vai ficar como um aprendizado para nossas vidas, para que em ações futuras nós venhamos vigiar mais. Então, voltando aqui para o nosso assunto, vamos entrar em oração, queridos. Vamos batalhar pelos caminhos espirituais. Vamos entrar em oração. Vamos jejuar. Eu não estou colocando isso aqui para você, estou falando por mim. Estarei durante todo esse mês, durante essas 4 semanas, estarei jejuando 2 vezes por semana, invocando o nome do Senhor todas as madrugadas, pedindo a Deus a favor da nossa nação. Mas eu quero aqui declarar também que tenho consciência e entendo que tudo que vier a acontecer durante esse período, tudo que vier a acontecer futuramente, não devemos esquecer de uma coisa: Deus está no controle, seja da agenda mundial ou da agenda nacional. Nada foge do controle de Deus. E só vai prevalecer na nossa nação a vontade de Deus, o querer de Deus. Não pense que Deus trabalha em favor de um projeto pessoal, em torno do seu umbigo. Não. Deus trabalha em prol do seu plano, do seu projeto salvífico para todas as nações. Desde Gênesis, da queda do homem, até o momento em que esse projeto for consumado, Deus está trabalhando desta forma. E Deus não trabalha pensando em Deus trabalha pensando em seu reino. Deus é onisciente e onipresente. Deus sabe, meus amados, de todas as coisas. Deus sabe exatamente quantos tantos serão salvos. E eu creio que eu estarei ali. Aquela grande multidão que João viu no Apocalipse capítulo 7, eu creio que João me viu ali no meio daquela grande multidão. E eu quero crer que você também está lutando para que você também esteja naquela grande multidão. Sabemos que não é pelas nossas obras. Nós não lutamos porque seremos salvos pelas nossas obras, mas nós lutamos para ter boas obras e agirmos com contundência com a palavra de Deus, é porque nós já temos, pela fé, pela graça, a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós lutamos. E nós temos que entender que, como cidadão do reino de Deus, nós estamos nesta terra como embaixadores do reino.
E temos que usar esse poder que temos para levar a todos quanto nós conseguimos esse projeto de Deus, esse projeto de salvação. E se nós deixarmos com que o poder das trevas, através dos seus membros, domine, vai acontecer com a nossa nação o mesmo que está acontecendo com as demais. Não esperemos, meus amados, que a nossa nação venha passar por perseguição para que nós possamos sair do nosso quadradinho, estourar a nossa bolha, sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para então pregarmos o Evangelho. Vamos pregar antes, vamos arregaçar as mangas antes, vamos sair pregando o Evangelho, vamos fazer a nossa parte como cidadão do reino de Deus antes, sem precisar de passar por perseguição, por tribulações ainda maiores, como nós temos visto as nossas nações irmãs passando ao nosso redor aí. O alerta está sendo dado. Se você não se posicionar, depois não adianta reclamar. Então, eu espero em Cristo que os irmãos divulguem esse vídeo aí no decorrer do dia. Eu vou estar postando ele também ali no canal meu no YouTube, e que esse vídeo seja divulgado. E vamos, queridos, entrar é uma outra ação que nós também podemos fazer, entrar nas redes desses grandes influenciadores, se é que eles ainda não foram tocados por Deus para isso, e colocar lá nos comentários, lá no chat deles lá, para que eles usem a influência que eles têm para chamar a nação para jejuar e orar durante esses 30 dias. Eu vou começar a entrar na rede desses aí e lançar lá mensagem para eles, para que de uma forma ou de outra eles venham ser também despertados por Deus e usar a influência que eles têm também para proclamar a nação cristã do Brasil para dias de jejum e de oração, porque nós não estamos numa batalha física, e sim espiritual. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te desperte e entenda, querido, nós servimos não aquele que runge, mas o que é. E nós temos que lutar pelo que é, porque o que está em jogo não é simplesmente um querer físico, um querer nacional. Não. O que está em jogo para dentro da nossa nação, dela para fora, no caso da influência, é o reino de Deus. Nós precisamos tribulações ainda maiores, como nós temos visto as nossas Dário e alguns outros, tanto escritos que estão na Bíblia, como aqueles que a história nos conta, ele há de usar também a partir de Jair Bolsonaro outros, porque se nós cruzarmos os braços, vai vir Lula e outros que levarão a nossa nação a ser uma nação como as demais que eu acabei de comentar. Mas se Deus permitir que eles sejam vencidos aqui, quem governará pelos 4 anos será Jair Messias Bolsonaro. E eu creio que daí para frente, Deus, juntamente com seus braços aqui da terra, que é a igreja, em oração, levantará outros como ele, para que o Brasil seja uma referência para o mundo, não só nessa questão de negócio, mas como uma nação espiritual.
totalmente compromissada com Deus dos céus. Pai eterno e bendito, eu quero te louvar e te agradecer por esse despertamento que o Senhor me deu. E aqui estou fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero pedir, Deus, que tantos quantos vier ouvir e ver esse vídeo durante esse dia, os que vierem ouvir e ver esse mesmo vídeo que estarei postando no YouTube, e venham ser despertados, para que eles também, dentro das suas redes, dentro das suas possibilidades, possam tentar influenciar a outros. E a nossa nação, a partir de hoje, aqueles que ainda não estavam, venham se colocar em posição de batalha, jejuando e orando, até o dia 30 de outubro. E no dia 31, Pai, eu creio, será uma grande vitória que o povo de Deus vai contar e glorificar o teu nome por ela. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toma a nossa nação nas tuas mãos, ó Deus, e que venhamos ser despertados para fazer a tua vontade, o teu querer, sem precisar de passarmos por grandes perseguições, ainda mais das tribulações que temos vivenciado no nosso dia a dia. Mas eu quero profetizar para nós, para as nossas gerações, até que o Senhor venha, que o nosso país seja um país de bênção, de vitória, e assim como está previsto, meu Pai, pelos especialistas que estão trabalhando no governo atual para que isso aconteça, o Brasil, ele venha nos próximos anos, meu Pai, se encontrar no quadro mundial aí com uma das economias mais bem fundamentada do mundo. Como estão aí prevendo que ela venha a ser a quinta economia do mundo, em nome do Senhor Jesus, que ela venha a ser a terceira, a segunda, a primeira. Que venha a ser vista em todos os âmbitos como uma nação extremamente abençoada, por ter não um homem, mas Deus no comando da nação. Lembre-se, meu irmão, nós não estamos lutando por um homem, não, mas nós estamos lutando para que os princípios que este homem prega, que é os princípios da palavra de Deus, eles venham a continuar prevalecendo. Nos próximos anos, o que queremos ver pelas ruas do nosso país são marchas para Jesus, são igrejas na rua pregando o evangelho, e não pessoas vestidas de vermelho, com seus corpos nus, com palavras de ordens, com ações extremamente desagradáveis de ser vista, como nós vimos em anos passados. E depende da minha e da sua atitude. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.